As minhas articulações estão ótimas. Bom, gente, eu estou assim, eu quero primeiro agradecer, né, a Suelen pelo convite, todos que assim fomentaram esse evento me sugerindo o nome, eu agradeço muito, é uma honra, é um privilégio, eu jamais recuso, eu acho assim muito doce as pessoas lembrarem de mim, que eu estou afastada há tanto tempo, né, por várias coisas pessoais, mas é um prazer enorme compartilhar um pouquinho do que eu vivo, do que eu conheço com vocês. Isso realmente é um privilégio, é uma honra, eu me sinto muito honrada. Eu sei que esse time só tem feras, viu? É das mulheres assim, vencedoras, poderosas, eu acompanho muito o que vocês fazem, eu tenho muito orgulho de conhecer todas vocês. Muito obrigada. Bom, minha querida, se você acha que é energia e tudo mais, é mesmo. São 71 anos muito bem vividos e não arrependidos. Então, eu acho que uma das coisas assim importantes na vida da gente, né? Hoje, na minha idade, eu sei que todas as opções que eu fiz na minha vida e as escolhas que eu fiz muitos anos atrás repercutem hoje na minha saúde física, mental, emocional. Isso é um conjunto de decisões que você tem que tomar, que não são fáceis, né? Que às vezes você tem que abdicar de alguns prazeres assim momentâneos, porque você tem que ser focada em alguma coisa que você realmente quer para a sua vida. E isso eu estou dizendo como um hábito, como uma disciplina, né? Eu escolhi ter uma vida assim o mais próxima possível de produtos naturais há mais de 50 anos. Eu conheço Forever Living há 10. Conheci a Forever Living em 2012, quando eu já tinha assim desistido de tudo que tinham me sugerido fazer, né? Todos os médicos eu já tinha abdicado de todos por causa de fibromialgia e artrose na minha mão esquerda. Eu não consegui ter esses 2 dedos normais, mas eu não mexia essa mão. Então, essa lembrança aqui da minha artrose é nada, porque não dói nada, mas vocês imaginem como eu tinha a mão torta para ter ficado assim e hoje ser absolutamente maravilhoso, né? Então, muito jovem eu tive essa artrose. Mas o que eu acho aqui interessante a gente falar é que definitivamente essas soluções naturais e o que você adota como solução natural na sua vida não é uma coisa que você faz hoje porque você está mal. Eu sempre fui uma mulher preventiva. Então, esse tipo de atitude, eu estou falando aqui com a maioria que é mulher ou que é homem, que também tem família ou vai constituir uma família, não sei, mas as decisões que a gente toma, elas não envolvem só a sua saúde, elas envolvem a saúde de uma família. Então, se você tem filhos, é óbvio que você vai escolher alguma coisa natural para você, você vai fazer uma opção de soluções que sejam a farmácia de Deus, que ele deixou aqui na Terra para a gente, né? E que às vezes a gente prefere ir à farmácia de mentirinha na esquina e fazer as compras de um monte de coisas, achar que aquilo é super natural de comprar e não é. Né? Não é. Eu acho que a medicina tradicional, ela sempre tem um papel muito importante no momento em que você tem alguma crise aguda, que você tem uma necessidade imediata de um socorro, alguma coisa assim, mas eu já tomei decisões de assim, socorro imediato em lugares totalmente remotos, né? Como a Suelen falou, eu viajei muito. Agora eu não viajo mais na quarentena, mas também não tenho viajado tanto no último ano. Mas eu sempre viajei muito. E eu já fiz viagens assim de ter corte no meio do mato, de não ter absolutamente nenhum recurso médico, nenhum pronto-socorro imediato próximo de mim, e estar assim com o meu joelho quase com o osso exposto. E o meu tubinho de First na minha mochila, e 3 LIPs curaram o meu problema
e não permitiram que eu tivesse uma infecção ou qualquer coisa mais séria, até que eu pudesse ir para a cidade ter um socorro. Então, eu já vivi experiências que, quando eu falo assim dos produtos que eu uso, eu não sou uma vendedora, eu sou uma compartilhadora. Tem uma diferença muito grande. O vendedor, não obrigatoriamente, ele tem que ser um usuário daquele produto. Ele pode simplesmente ser um cara muito bom de lábia ou uma mulher que tem muita competência para vender, né? Mas quando você é um compartilhador, significa que você está compartilhando algo que você já viveu, que você já usou e que você sabe quais são os benefícios e os resultados que isso trouxe para a sua vida. Então, eu me intitulo uma compartilhadora de produtos Forever Living. Porque realmente eu uso tudo que vocês imaginem, e fico furiosa quando alguma coisa não tem mais no Brasil e eu tenho que tomar outras opções. E sempre de Forever, faço minhas misturas, eu invento, gente, eu sou assim uma química, né? Mas vamos falar de articulações, que foi o sugerido pela... Eu acho que a história da minha experiência inicial de conhecer a Forever Living, né, vocês já ouviram, porque ela me disse que mandou o vídeo. Então, este produto, a maioria, né, começa a conhecer Forever Living por este produto. Eu comecei por este produto. O quarto produto que a Forever desenvolveu, o quarto suco que ela desenvolveu, né? Não tem 42 anos, esse aqui tem 42 anos, o segundo foi o Berry Nectar, o terceiro foi o pêssego, e o Freedom foi o quarto produto. Só que ele hoje é o segundo produto mais vendido da Forever no mundo todo. Para vocês imaginarem, é uma coisa assim, muito interessante da gente avaliar e da gente atentar para isso, né? Hoje em dia, o nosso estilo de vida é tão diferente. Escobar, escritora. O nosso estilo de vida é tão diferente, infelizmente trouxe alguns, como que eu vou dizer, alguns presentes indesejáveis, como, por exemplo, hoje eu tenho clientes que têm filhos de 10, 11 anos que têm problemas articulares. E isso, se você falasse isso há muito tempo atrás, quando as crianças corriam, brincavam, pulavam, subiam em árvore, etc., pode parecer que isso é muito tempo atrás, mas não é, ainda existe isso em alguns lugares, né? Mas as crianças hoje, elas têm, a exemplo de muitos adultos, eu não vou dizer a maioria, porque eu sou meio temerosa de colocar assim selos, mas as crianças hoje em dia, elas também têm uma vida sedentária. O fato delas terem aula e depois elas irem correndo fazer algum exercício, fazer inglês ou fazer uma atividade física que não é todos os dias, isso impede que as crianças tenham até às vezes tempo de brincar. E isso é muito perceptível em algumas famílias que são clientes minhas assim há 6, 7 anos e que ou são os filhos, os netos delas, né? Ou as filhas já são minhas clientes e também trazem problemas de crianças ainda. Ou seja, os problemas articulares hoje saíram da esfera das pessoas idosas e foram para todas as idades, né? E se você falasse isso alguns anos atrás, era assim, artrite, artrose, dores na coluna, dores lombares, problemas no joelho, eram situações ou de atletas, né, de pessoas que tivessem assim uma performance atlética muito extenuante, exercícios puxados, ou você tinha realmente de pessoas que a própria idade, né, o desgaste das juntas e tudo, causaram isso. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte, as pessoas de idade não precisam e não devem ter problemas ósseos, né? Isso é um problema que justamente o Freedom cuida disso com uma competência que eu desconheço, né? Não conheço um outro produto no mundo. Olha, eu fiz mais de 200 viagens na minha vida, viagens internacionais. Nenhuma dessas viagens eu deixei de ir a uma farmácia ou de procurar produtos naturais em farmácias de manipulação, porque eu sou uma curiosa.
Biblioteca, museu e farmácia são, assim, os meus programas. Não são lojas e nem shoppings, eu sinto muito. Mas eu gosto de procurar o que tem de novo, o que pode ser oferecido para a gente, né? Então, eu não conheço nenhum produto mais eficaz para corrigir, para manter, para reabilitar, para regenerar o seu tecido conjuntivo, que é o habitat das suas células. O nosso corpo, nós vivemos porque temos trilhões de células. Então, a casa da célula, onde ela mora, o habitat dela, é o tecido conjuntivo. E o Freedom é um produto desenvolvido para corrigir, para manter, para regenerar o tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, você tem os tendões que fazem, na verdade, a movimentação das juntas. Então, o nosso corpo, ele é um... Eu sou absolutamente apaixonada por olhar a anatomia do corpo humano, porque o corpo humano é tão perfeito, ele se autorregenera, ele tem assim uma capacidade ímpar de se autocuidar, e às vezes nós não permitimos isso por pequenas ações tolas, como, por exemplo, não beber água. Então, o meu cliente, eu não sou vendedora pelo seguinte, eu jamais vendo 1 litro de aloe vera, qualquer produto para alguém, se ele não falar comigo ao telefone. Primeira coisa, eu quero saber se ele vai tomar preventivamente. Hoje uma moça comprou de mim um scrub. Aí eu falei para ela, você gostou e se apaixonou pelo scrub? Por quê? Aí ela explicou para mim. Aí eu entendi por que ela queria o scrub. E scrub não tem uma indicação para um tipo de pele. Eu uso scrub todos os dias. Então, você fala assim, mas para quê? Não precisa. Scrub é um produto que ela pode comprar e usar, porque todo mundo pode usar scrub. Não, eu quero saber, porque se ela tiver uma pele mais oleosa, eu vou dar uma sugestão diferente do uso de scrub do que para uma pele seca. Então, tudo tem um porquê. E quando você sugere para uma pessoa tomar qualquer um dos sucos de aloe vera, principalmente o Freedom, nunca esqueça... Se você tivesse a oportunidade de receber alguma coisa minha, como uma consultoria assim, minha para uma cliente, você vai ver que eu coloco em todos os meus escritos, eu não mando nada assim, só falar de boca, eu escrevo, porque se ela falar não funcionou, eu falo assim, eu tenho isso aqui escrito, né, que eu mandei para você no WhatsApp no dia tal. Então, ela vai saber que realmente eu escrevi. Se ela tomar o suco do jeito que eu sugeri, e se ela tomar 2 litros de água por dia, obrigatoriamente, ela vai ter um sucesso no que ela vai fazer. Então, o que acontece com as nossas articulações? Quando você sugere um produto como o Aloe Vera Gel, ela pode tomar 1 litro de Aloe Vera Gel em um dia. Se ela quiser tomar 1 litro, ela pode tomar 1 litro, não vai acontecer nada. Ela não vai ter um desconforto gastrointestinal, ela não vai ter nada, porque o aloe vera é puro, é aloe vera gel puro, como se você estivesse comendo muita babosa, o máximo talvez é ela ter um intestino super limpo e uma melhora de toda a flora gastrointestinal dela. Agora, quando você está falando de suco, de Freedom, Forever Freedom, que significa liberdade de movimentos ad eternum, ou seja, forever para sempre, né? Liberdade para sempre, significa que você está, além de fornecendo para ela um suco de aloe vera, a mesma aloe vera que está aqui, você vai fornecer para ela 3 nutracêuticos absolutamente imprescindíveis para a regeneração, manutenção e cuidado das suas cartilagens, dos seus ossos, dos seus tendões, dos seus ligamentos, de tudo que está, que é a matriz óssea, né? E a matriz do tecido conjuntivo que está ligada ao osso e que faz você se movimentar, que faz você ter as suas articulações saudáveis ou doentes. Mas uma coisa da água é muito importante, por quê?
As pessoas às vezes não se dão conta disso. Como que nascem essas doenças nas nossas cartilagens? Porque a coisa que eu mais gosto de pensar é o seguinte: você tem uma artrose, você tem uma artrite, mas isso não adianta você cuidar do sintoma, que é a dor. Então, eu vou dar para ela, sem dúvida nenhuma, eu vou falar para ela tomar a primeira semana aloe vera gel. Eu nunca começo com o Freedom direto, salvo raras exceções. Salvo se a pessoa tem câncer. Ou se ela tem uma artrose, uma artrite muito avançada, que causa assim, uma dor que a ponto de, como que eu vou dizer, de limitar a vida diária dela. Não consegue ficar de pé, o joelho é uma coisa insuportável de dor. Por quê? Porque todas as doenças se iniciam no intestino. Não existe nenhuma doença, não é a Duda Escobar que está falando isso. Eu estudo medicina chinesa há mais ou menos, um pouco antes de aloe vera, há mais ou menos uns 12 anos eu estudo medicina chinesa. Eu já passei pela Ayurvédica, que é a medicina mais antiga que existe no mundo. Depois veio a medicina chinesa, depois da Ayurvédica. Depois da chinesa veio a medicina tradicional. Então, quando você pensa que o intestino, na medicina chinesa, na Ayurvédica, em todos os tratados que você ler sobre as doenças, como que as doenças se iniciam, você vai ver que tem um componente que se chama intestino. Porque para cada célula do nosso corpo existem 10 bactérias. Então, nós temos 3 trilhões de células, você tem 3 vezes isso de bactérias. Então, se nós pensarmos o nosso bolo fecal, 1/3 dele é alimentação, 2/3 são bactérias. Ou seja, nós somos uma bactéria andante, né? Então, a comida que você dá para essa bactéria pode ser boa ou má. Daí vai ser você ter uma saúde vibrante ou você ter uma saúde que é um lixo. Porque você come tudo que é lixo, você acha que a sua boca é o depósito do lixo, e aí você acha que 1 litro de aloe vera vai fazer milagre pela sua vida. Não vai fazer. Então, quando eu converso com esse cliente e ele fala para mim, eu pergunto tudo, se ele tem pressão alta, se ele tem pressão baixa, e eu aviso bem para ele, eu não sou médica, eu não sou pediatra, eu não sou nutricionista, mas eu sou uma estudiosa, assim, fanática de soluções naturais há 50 anos. E não só porque eu sou uma estudante, eu tenho 4 filhos que eu criei dentro dos preceitos de soluções naturais. Então, sempre usando suplementos alimentares e tudo mais. Voltemos para o intestino. Então, por que primeiro eu dou um suco de aloe vera gel? Porque eu estou tentando fazer com que a flora gastrointestinal dele fique um pouco melhor, 1 semana 1 litro, de cara. 1 semana 1 litro. Por quê? Porque ele vai, evidentemente, promover não é aquela limpeza, não, porque aquela limpeza eu daria 1 mês. Mas em 1 semana você já tem um resultado de uma limpeza assim, gastrointestinal, que ele vai poder assimilar o suco Freedom. Porque você tem aqui 3 nutracêuticos. A condroitina, o sulfato de condroitina, o sulfato de glucosamina e o metilsulfonilmetano. Além da vitamina C, que é mais ou menos 250 miligramas em 120 ml, você tem mais ou menos isso, 250 miligramas de vitamina C. Então, você tem um componente aqui poderosíssimo, mas ele vai funcionar desde que você tenha... É interessante porque às vezes as pessoas falam assim para mim, Duda, você acha que é mesmo, você é o que você come? Não, a gente não é o que a gente come. Você é o que você come, o que você digere, o que você assimila, o que você nutre e o que você deleta.
Se você não tiver todos esses processos, se você ficar guardando comida estragada dentro do seu intestino, você não tem assimilação de nutrientes. Então, quando eu peço para ela, durante uma semana, tentar limpar um pouco aquela parede gastrointestinal, eu estou fazendo com que ela tenha uma melhor absorção dos nutrientes que o Forever Freedom vai fornecer para ela quando ela começar o programa de cuidar das juntas e das articulações. É isso. Agora, o que na verdade esse produto faz, né? Esses 3 nutracêuticos são todos os produtos que eles têm, na verdade, assim, um casamento do que é natural, da natureza, né, que é de legumes, vegetais, não importa, e que tem as propriedades farmacológicas. Então, você tem benefícios de fármacos, né? Esses nutracêuticos, eles já estão no nosso corpo. A glucosamina faz parte do nosso corpo. A condroitina está no nosso corpo. E quando, às vezes, eu tenho um cliente que fala assim para mim, nossa, mas eu tomo há uns 10 anos glucosamina e condroitina. Meu filho traz para mim dos Estados Unidos umas cápsulas maravilhosas de condroitina, glucosamina. Se alguém aí puder fazer uma busca aí no coisa, e depois a Suelen pode liberar a imagem, não sei se é possível isso, mas quando eu era menina, o meu pai gostava muito de carros. E às vezes um carro ficava parado um pouquinho, ele falava assim, traz para mim 1 litro de água, porque eu tenho que lavar esse zinabre. Então, se alguém puder procurar aí, zinabre, na bateria do carro. Então, você vai ver que os relés, na verdade, os pinos da bateria, ela tem 6 pinos, né? Então, hoje não, as eletrônicas, eu não sei as digitais quanto elas têm, mas elas têm os pinos, que são os positivos e os negativos, e que fazem o carro dar a ignição, que dão a ignição para o carro, que o carro pega e começa a funcionar. E quando esse zinabre ele está permeando todos os pinos da bateria, você não tem a corrente elétrica passando, porque ele impede a eletricidade de alcançar a bateria. Então, o zinabre é o que a gente tem no meio da nossas juntas, ela tem zinabre. Por que quando você bebe água, o que você faz? Fora você estar ajudando a tirar o lixo tóxico, durante a noite, o seu corpo não para de funcionar, senão você estaria morta quando acorda, ou morto. Então, só que essa situação da noite, ela é assim uma situação, digamos, slow motion. Então, o ácido clorídrico continua a ser produzido pelo intestino, pelo estômago, o pâncreas continua a produzir, tudo continua sendo produzido, vesícula com bília, o fígado, todos os nossos líquidos continuam sendo produzidos à noite numa dinâmica mais lenta. Então, quando você sugere para o seu cliente tomar um suco de aloe vera, o que você fala de início? A minha sugestão sempre é essa. Eu não indico nada, porque eu não sou médica, eu sugiro. Então, a minha sugestão é sempre que tome o suco de aloe vera em jejum. Por quê? Todo esse suco gástrico está no seu estômago, numa concentração de acidez absurda. Vocês não têm ideia do que é aquilo de ácido. Se você jogar um pedaço de carne lá, ela derrete. De tão ácido que está. Nessas 8 horas que você está dormindo. E fora isso, todos os sucos, né, que o pâncreas, que o fígado, que tudo produz, fora que as suas células à noite, elas fazem a limpeza, elas jogam o lixo ácido. Elas jogam os dejetos. Célula faz xixi, cocô e joga fora. E onde que ela joga? Ela joga no seu líquido intersticial, que é limpo pela linfa. A linfa é uma coisa que a gente dá muito pouca atenção. Então, a sua pele, as suas juntas, dependem da saúde da sua linfa.
Porque o coração, ele oxigena o seu sangue, porque ele bombeia. O sangue tem um músculo para bombeá-lo, que é o coração. Então, os quadrantes do coração fazem a oxigenação do sangue auricular e venoso, né? Você tem os ventrículos e os aurículos. Mas a linfa não tem coração para bater para ela. Então, você só consegue limpar a linfa através de exercício mecânico e de água. Por isso que nós devemos ter exercícios físicos. Se você não faz exercício físico, se você tem uma vida absolutamente sedentária, você pode tomar uma caixa de suco de Freedom, que você não vai ajudar as suas juntas a se recuperarem. Tudo isso medido, porque se o problema é no joelho, você não vai caminhar. Porque o atrito de você caminhar é uma violência para o seu joelho. Mas você pode fazer bike, que não é agressivo, que é um exercício maravilhoso, mas que não tem a agressividade do pisar. Então, tudo isso tem que ser ponderado com o médico da criatura, né? Mas quando você vai sugerir para ela tomar o Freedom, você tem que orientá-la para que ela tenha sucesso. Ela tem que tomar o Freedom e beber 2 litros de água. Se ela não beber água, o que acontece quando a sua linfa à noite não está hidratada? Para onde vai o lixo ácido da célula? Para onde vai o xixizinho e o cocôzinho da célula? Sabe para onde vai? Para as suas cartilagens. Porque é o único lugar no corpo que não tem corrente sanguínea, que não tem sangue, que não tem vaso sanguíneo. Então, ali é o depósito do lixo tóxico, que vira artrite, artrose, todas as ites, todas as inflamações articulares. Então, no momento em que a gente começa a tomar o Freedom, olha, gente, eu tenho um depoimento no meu Instagram da Juliana Giusti. Ela é minha amiga há trocentos anos. Ela já trabalhou comigo. Ela, nossa, assim, uma pessoa que eu vi criancinha de caixinhos dourados. E conversando comigo em Dubai, não sei o quê, porque eu não vendo para amigo, eu não falo. Amigo e família, se falar isso, vai achar que você está querendo ganhar dinheiro em cima deles. Eu não vendo nada para ninguém. Quando eu digo para vocês que eu não vendo, é verdade, eu não vendo. Então, se a pessoa fala, nossa, Duda, você tem 71 anos, você faz esses exercícios e tudo, você não sente dor, você não tem problema de joelho, de pé, de qualquer coisa, nada. Quando eu vou ao médico, eles ficam irritados, porque eles perguntam, você toma remédio de pressão? Não. Você toma remédio de tireoide? Não. Você toma remédio disso? Não. Eu não tomo remédio, doutor. Como é possível aos 71 anos você não tomar remédio? Graças a Deus eu não tomo. Eu não quero tomar. Então, é um hábito, é uma disciplina diária, né? É fácil? Não, não é. No começo é muito difícil. Você tem que adotar determinadas práticas. Mas o que a gente quer é que o nosso cliente tenha satisfação imediata, o mais rápido possível. Agora, ele esquece que para ele ter um neuroma de Morton, como tinha a Juliana no pé, que ela não conseguia colocar a planta do pé no chão, ela não desenvolveu aquilo em um dia, ela desenvolveu aquilo em 5 anos sendo comissária de bordo numa companhia aérea que exigia que ela usasse salto de bico fino. Acabou com o pé dela. Então, elas acham que 1 litro de suco vai resolver o caso. Não vai. Tem que falar a verdade. Não vai. Porque você vai regenerar todo o tecido conjuntivo, você vai regenerar as cartilagens dessa criatura, ela vai ter que ter uma regeneração de líquido sinovial, que muito médico fala que isso não existe. Existe. É mentira, existe, porque se não existisse, os meus dedos continuariam duros como eram. Eu não mexia 3 dedos da minha mão. E olha, eu toco piano, eu digito, eu faço tudo. Então, o seu líquido sinovial, as suas dobradiças ficam absolutamente hidratadas,
ou seja, o óleo da sua dobradiça é regenerado, né? Os seus ossos são separados, se o caso for artrose. No caso dela, ela tem uma compressão do nervo, né? Por isso que chama neuroma, de neuro, né? De nervo. Duda. E tudo isso, na verdade... Oi. Desculpa interromper, eu tenho um vídeo dela, tá? Se quiser compartilhar, só falar que eu tenho aqui, tá no play. Ah, tá. Então, eu queria que você pusesse, porque a Juliana é um case, assim, muito interessante. Eu tenho algumas clientes, eu tenho às vezes um problema muito sério de conseguir assim depoimentos de clientes de animais, tudo que eu cuido, porque as minhas clientes são muito ricas, elas só querem aparecer. Então é difícil. E a Juliana, ela fez um vídeo, mandou para mim, eu acordei com o vídeo da Juliana e falei: Juliana, o que tem em você? Não, eu quero beijar, eu queria estar no Brasil, não sei o quê. Então, por favor, põe o vídeo da Juliana, porque ela é um escândalo, é um encanto, né? Pode pôr. Vou botar então aqui e depois tu continua contando dela e outros casos, então, para nós. Estão assistindo? Estão conseguindo ver? Ainda não apareceu nada. Peraí. Isso, é esse. Só um minutinho, vamos ver. Ah, não sei se é seu inglês ou... É inglês ou português esse? Deve estar em português. Tá. Pode pôr. Tá, então eu vou botar na tela grande aqui. Você que dá o play? Pessoal, meu nome é Juliana. Eu gostaria de compartilhar minha história feliz e alegre com a aloe vera. Eu tenho dores nas minhas mãos há 20 anos, mais de 20 anos, desde que eu tinha 14, hoje eu tenho 39. E esses problemas, tendinite, se desenvolveu em síndrome do túnel do carpo depois que eu tive minha bebê. E os meus pés, por ser comissária de bordo aqui em Dubai, faz 7 anos que eu vim pra cá pra ser comissária aqui em Dubai. Por usar aquele sapato apertadinho, salto alto, eu desenvolvi neuroma de Morton. Eu até aprendi nomes novos. Péssimo, horroroso, queima, uma sensação muito ruim. E a Duda me ligou esses dias. A família dela e a minha amiga são amigos já há 3 gerações. Ela falou: "Ei, Juliana, tudo bem? Como é que tá? Você tá pensando em ter mais um bebê?" Eu falei: "Tô, claro, quero ter mais um bebê. Mas depois que eu resolver esses problemas." Me fala quais são os problemas. E ela me falou: "Posso te sugerir usar aloe vera e alguns suplementos alimentares?" Eu falei: "Pode, me sugere que eu vou usar." Já tentei um monte de coisa, todos os médicos mandaram fazer cirurgia, mãos e pés. Imagina, 2 mãos e 2 pés com cirurgia e bebezinho pequeno. Não dá. Não é tão pequena, tem 2 anos e 7 meses. Então eu vou tentar isso aí. Usei aloe vera já faz 5 dias, só 5 dias. E eu queria muito, muito que todo mundo pudesse experimentar essa alegria enorme que eu senti. No primeiro dia eu já senti uma diferença enorme. Eu pisei no chão e eu pude pisar sem sentir dor. Eu falei pro meu marido: "Eu não tô acreditando." Eu levantei no meio da noite, voltei, acordei ele: "Eu não senti dor pra andar, eu não senti dor, eu não acredito." E nesses 5 dias, eu tenho todos os dias andado e pensado: que milagre, eu posso andar sem sentir dor. É tão bom, eu tenho pés novos, minhas mãos estão muito melhores. Eu tô numa alegria que eu não consigo me conter. Como que pode a solução ter sido tão simples? Meu corpo tá se regenerando, se refazendo, sem eu ter que usar nada agressivo e fazendo bem pra mim. Então eu gostaria de compartilhar isso. Eu estou muito feliz. A aloe vera na minha vida está fazendo milagres. Eu estou extremamente feliz. Duda. Ô, gente, um depoimento desse tem preço? Não tem, né? Incrível, dá vontade de chorar. Eu recebi isso assim, porque ela está 7 horas à minha frente, né? Ela mora em Dubai. E quando eu acordei, tinha esse vídeo no meu celular e eu comecei a chorar, né? Eu fiquei tão emocionada, porque ela é uma querida, é uma pessoa assim, imagina, é uma amada minha. E eu sempre falo com ela, porque a gente nunca deixou de ser amiga. Eu tenho um monte de amiga de 30 anos, eu acho isso uma fofura, né? As meninas são minhas amigas. Mas ela falou, eu falei: "Eu vou te dar uma sugestão, mas eu não sei se você vai querer." Aí em Dubai tem a loja, né? Ela fez o cadastro, ela foi lá, fez a compra dela. Ou seja, o que significa isso?
significa que cada organismo é um e cada pessoa é uma. A Juliana tomou 2 doses no dia, ela foi de manhã, comprou. Quando ela levantou à noite para ir fazer pipi à noite, ela acordou o marido dela para dizer que ela pisou no chão e não doeu. Só que é o seguinte, o caso da Juliana era tão sério, ela não conseguia pegar a filha dela de tanta dor que ela tinha da síndrome de Carpo. E ela não conseguia pisar, ou seja, ela é uma moça de 38 anos, que é uma velha totalmente inválida, que não conseguia andar e não conseguia fazer nada com as mãos, porque tudo doía, né? Então, eu fui assim, radical. Eu falei, você vai acordar, você vai à loja, você compra os produtos, e quando você chegar na sua casa, você vai tomar 100 ml de Freedom, direto, na cara. Antes do almoço, você vai beber 50 ml de aloe vera gel. À tarde, às 4 da tarde, você vai tomar aloe vera gel, 50 ml. E eu só não dei para ela tomar o Freedom à noite, porque o Freedom à noite, para pessoas como ela, que já são assim, plugadas no 220, no 440, né? Aumenta a atividade, porque ele é um motivador. Então, tanto que eu sugiro para cliente minha de TPM severa. Quem tem TPM que suco de pêssego é assim, é bebidinha doce, não adianta nada. Aquelas mulheres que ficam assim com capeta quando tá com TPM, eu salvo os maridos com Freedom, entendeu? Eu taco Freedom nelas porque fica boa. É impressionante. Mas o que acontece? O Freedom, para muitas pessoas, principalmente as pessoas que têm mais idade, eu nunca sugiro que tome depois das 6 horas da tarde. Porque você pode ter, sim, uma super energização do teu ser e você não conseguir dormir. Então, a Juliana tomou 200 ml no primeiro dia, e ela simplesmente pisou à noite e não teve dor. E ela não é dessas pessoas assim que ficam sugestionadas. Você viu que ela não é o tipo, né? Ela é elétrica e ela fala o que pensa, não tem assim. Então, eu sei que ela realmente funcionou. Agora, tem cliente que não funciona, porque não faz o que você falou. Então, eu sugiro, quer dizer, eu sempre sugiro escrevendo. Porque aí, se ela falar alguma coisa, fala assim, não, meu amor, isso que você fez não foi isso que a Duda sugeriu. Você fez o que você quis, não o que eu sugeri. Você me deu toda uma anamnese do seu problema e eu te fiz uma sugestão. Aí você pegou e fez o que você quis. Você não teve o resultado que eu sei que você teria, se você tivesse feito o que eu falei. Às vezes, a Suelen falou uma coisa para mim e eu gostaria de reforçar isso com relação a nós que somos forever e independente quem não é forever também. Eu tenho uma experiência e uma crença tão grande nesses sucos que quando o cliente fala para mim alguma coisa, eu não enfio nele um monte de suplemento e suco também. Eu quero que ele tenha o testemunho de que o suco funciona. Porque o suco funciona. Então, se você fica dando... mas eu não sei se o que realmente fez bem para mim foi o cálcio, foi o... Como que chama o outro? Foi o garlic thyme. Não. Então, 15 dias, até que ela relate, e eu quase que... Eu sou muito carinhosa na minha exigência, né? Então eu falo para ela, eu quero um feedback. Quando ela diz para mim, Duda, é absolutamente incrível, as minhas dores articulares diminuíram assim significantemente, ou eu não tenho mais dor. Aí o que eu faço? Aí eu vou conversar com ela, porque ela vai achar que em 15 dias, um problema que ela desenvolveu em 20 anos vai ter sido resolvido. E não vai, quando ela parar de tomar ou diminuir a quantidade que eu sugeri para ela no primeiro mês, eu faço por etapas.
Então, o primeiro mês. Por que o primeiro mês? Porque se você fala um programa para ela, escreve um programa para ela de 90 dias, é muito longe. É um período que para ela, nossa, eu vou esperar 90 dias para isso me fazer algum resultado. Então, cada caso é um caso. O meu caso, por exemplo, o seu Ito, seu Roberto Ito, que eu tive a felicidade de encontrar no primeiro dia que eu fui lá para comprar o suco, ele falou assim, com pouco caso para mim, ele falou assim, ai, mas isso aí você vai resolver em 6 meses. Eu falei, gente, eu estou há 6 anos com isso, você vai falar que em 6 meses eu vou resolver? Fiquei tão sentida que ele falou aquilo assim, ai, sabe, mão, 6 meses. Aí eu falei assim, tá, então 6 meses. E como que eu devo tomar isso aqui? Você vai tomar 1 litro por semana. Tá bom, eu vou tomar 1 litro por semana. Eu tomei 1 litro por semana. No segundo mês, o meu dedo, que estava há 8 anos sem mexer, mexeu. 2 meses demorou. Porque era tudo calcificado, tudo torto. Esse dedo era embaixo desse. Eu tinha a mão deformada, esses 3 dedos, completamente paralisados. Então, cada caso é um caso. Depois de 2 meses, o que demorou 2 meses? Demorou 2 meses para os meus dedos se soltarem as calcificações. E aí o meu dedo mexeu. E quando o meu dedo mexeu, eu podia ter dito, não preciso tomar mais. Eu tomei 6 meses, 1 litro por semana. Aí você fala assim, mas isso é caro? Não é caro. Caro é tomar um antibiótico que custa R$200 a caixa e que não resolve o seu problema. Isso é caro. Caro é você ter um monte de problemas secundários, como se fala, de reações, de efeitos colaterais, porque você vai tomar uma medicação, aí você tem que tomar a segunda medicação por causa do efeito colateral da primeira, e isso é uma bola de neve que vai levando você a um consumismo de remédios que você vai morrer com todos os problemas do mesmo jeito, duplicados, centuplicados e sem ter curado nada, porque você só tratou do sintoma, não tratou da causa. Aí vamos voltar para o zinabre da bateria do meu pai. Quando ele mandava eu jogar água, o que fazia? Aquele zinabre saía, a oxidação saía. Ele é uma oxidação verde, lindo, lindo, quase chega a ser quase turquesa, de lindo, lindo, lindo. Saía aquele zinabre e o carro pegava na hora. Aí a minha cliente que fala, eu tomo há 20 anos condroitina e glucosamina, e você vem me dar um suquinho que tem glucosamina e condroitina, sendo que eu tomo isso puro, em cápsula, não vai nunca fazer efeito. Ela toma 20 anos, você vai tomar mais 20 anos e não vai fazer efeito. Sabe por quê? Porque a oxidação não deixa chegar a condroitina e a glucosamina. Não vai regenerar a cartilagem dela. Então, a glucosamina, ela é uma regeneradora. E a condroitina, ela dá resistência para a cartilagem. Então, a condroitina, a glucosamina, ela faz a regeneração, ela cuida da sua cartilagem, ela consegue refazer a sua cartilagem. Isso não vai ser em 2 litros de aloe vera em 1 mês de aloe vera. Não vai. Quem vende isso, vende mentira para o cliente. Eu fico doida com essas coisas. Então, você tem que ter assim, o conhecimento do que você vai fazer. Qual é o grande nutracêutico desse Freedom? É o MSM. O metilsulfonilmetano, como se fala? O enxofre orgânico é o 3º mineral mais existente na natureza. Você tem metilsulfonilmetano do cabelo à unha encravada do dedão.
Enxofre orgânico faz parte do seu osso, das suas veias, dos seus capilares, ele entra na constituição, ele faz parte do seu intestino, ele ajuda você a ter uma pele melhor, a flexibilidade da sua pele é dada pelo estímulo que ele faz no teu colágeno. Então, tudo que você precisa para ter resistência óssea e articular, para ter reparação das suas cartilagens, reconstituição do seu líquido sinovial e principalmente a flexibilidade das suas juntas, né? A sua cartilagem, ela é interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, como eu estou com a minha cartilagem inflamada? A cartilagem é uma coisinha mole, mas é tipo um ossinho mole. Ela fica inflamada e seriamente inflamada. Então, isto é um anti-inflamatório, um regenerador, é tudo que você quiser. Agora, fora tudo isso, para que eu tomo além das juntas? Qualquer doença autoimune, você pode sugerir o uso do Freedom. Não existe nenhuma doença autoimune que você não vá ter o benefício do Freedom nesta doença. Você tem síndromes gastrointestinais que você fala assim, gente, como que eu vou dar Freedom? Porque ele é fortíssimo, ele é forte, ele é poderoso. Então, ao invés de você falar para ele tomar 100 ml, ele vai tomar 30, 30, 30. O mínimo de Freedom que uma pessoa precisa para se recuperar destes problemas é 120 ml, que é o que a própria Forever Living sugere. 120 ml, aí eu tenho uma cliente, mas isso vai me engordar. Não, não engorda. 120 ml você vai ter 43,2 calorias que você vai ganhar no dia. Isso não vai te engordar. Então, você vai dar para ela Freedom. Se ela tem agitação demais e não sei o quê, eu sugiro que você não dê à noite para ela uma dose de Freedom, mas que você dê o suco de aloe vera com pêssego. Ou este aqui. Mas evita, porque você não sabe como que a criatura vai reagir ao Freedom à noite. Pode ser que ela fique plugada no 220 e vai te odiar porque você resolveu o problema da dor dela, mas deu insônia. Né? Então, tudo pode acontecer. Os problemas articulares, basicamente, o que eu tenho para dizer sobre o Freedom é isso. Tem uma outra coisa importante sobre o Freedom. O Freedom, isso é um poder do MSM. Eu queria dizer para vocês o que é, na verdade, um produto que tem sinergia. Eu vou falar de um produto que para nós é o produto assim, eu nem tenho ele aqui comigo agora, tá na minha bolsa. Eu não ando sem Lips. Lips já salvou minha vida de um monte de coisa. Assim, de queda, Essa minha queda de bicicleta lá nos Estados Unidos, no meio da montanha, foi uma coisa muito séria. Rasgou uma calça de inverno, como chama? De neve, de 1 centímetro quase. Fez assim, cortou, para vocês imaginarem o tombo que eu levei da bicicleta. E só cuidei a minha nora. Eu preciso achar uma farmácia para comprar uma pomada como que chama? Penicilina, de não sei o quê, de antibiótico, né? Eu falei, você pode deixar. E meu filho cientista, olhava para mim e falava assim, não liga, amor, minha mãe é louca mesmo. Ela vai cuidar disso com esse tubinho. E eu tirava um pedaço assim e colocava em cima do coisa depois que eu tinha limpo com um paninho e first. E eu colocava os pedaços. E parou de sangrar, todo mundo começou a respeitar um pouquinho o meu tubinho, o meu first. Mas foi muito engraçado. Eu já passei situações assim hilárias. Agora eu rio, na hora eu chorava muito de ver meu joelho. Mas quando você pensa nas articulações só, não é pele, cabelo, olhos, flexibilidade da sua pele, tudo.
porque a vitamina C é uma precursora do colágeno. Então, aquele negócio que eu falei, se fica dando um monte de coisa para a pessoa, ela não sabe que realmente fez efeito para ela. Não precisa. Aumenta a dose de Freedom. Você pode dar... Eu já cheguei a dar para cliente 200 ml de Freedom por dia, porque ele precisava. E ele teve uma resposta, assim, absurda do médico lá do Oswaldo Cruz me chamar para saber qual a magia que a bruxa ruiva fez no homem. Era meu apelido para esse médico. Não liga não, eu não sou, tá? O que a bruxa ruiva fez em você? Ele falava assim, pronto, porque ele falou, é uma ruiva, que a minha mulher é cliente dela. Ele falou assim, eu quero conhecer essa bruxa ruiva, o que ela fez? Te deu poção. E então você consegue resultados incríveis, né? O cavalo, que a maioria já sabe que eu curei um cavalo que estava para ser sacrificado. 800 ml de Freedom por dia, num potrinho de 3 anos. Cachorro sênior, que tem dores terríveis e que não consegue mais caminhar, pode dar Freedom que ele vai ficar bom, a menos que ele esteja terminal. Então, você tem crianças, jovens, adultos, animais, idosos, diabéticos. Existe uma facção, que é uma facção, que fala que diabético não pode tomar Freedom. Isso não é verdade. Porque o Freedom não tem açúcar. Você pode dar. É verdade que a glucosamina e a condroitina podem dar um ligeiro enjoo, porque as pessoas de mais idade, elas têm, assim, talvez o intestino ou tem o paladar um pouco mais delicado. Então, você tem que ir devagar. Então, eu começo com aloe vera misturando os dois. E aí, quando eu vejo que ele está ficando melhor, que a anemia, não tem nada melhor do que você dar MSM que tem aqui dentro. Agora, eu comecei a falar da sinergia. A sinergia é o seguinte, você tem aloe vera, aquele bastãozinho que eu falei para vocês, o Lips. Eu acho que todo mundo aí conhece o Lips. Um bastão de 40 gramas de aloe vera, com cera de abelha, própolis, né? Com cera de candrelila, você tem carnaúba, é um bastão de ceras, basicamente, a lantoína. Ele é um bastão que tem a jojoba, o óleo mais fino da natureza. Não existe nenhum outro óleo no mundo mais fino do que o óleo de jojoba. E ele está dentro daquele... Então, você tem ali uma sinergia daquelas ceras, o óleo de jojoba. Por que o nosso shampoo é aloe jojoba? Porque a jojoba com aloe é uma sinergia perfeita. O que significa sinergia? Quando todos estes elementos entre si se potencializam. Você tem uma potencialização de todos eles, porque todos eles conversam entre si. É a mesma coisa que você querer ligar um celular Apple num Sony. Não dá sinergia. Você tem que usar alguns apps diferentes e fazer umas configurações estranhas para que você tenha para que eles sejam amigáveis, para que eles conversem. Desculpa, eu acho que tem um cabelinho que está puxando. Então, que eles conversem entre si. Isso aqui, tudo conversa entre si. Tem a proporção certa da condroitina, da glucosamina, do metilsulfonilmetano e da vitamina C. E com a aloe vera, 87% de aloe vera. Então, você tem uma sinergia que garante ao seu corpo o que a Juliana falou. Eu não sei se vocês observaram o que ela falou. A Duda sugeriu e o meu corpo está se regenerando. A aloe vera não faz nada. Quando você dá para o seu corpo o alimento certo, ele se reabilita, ele se restaura. A alimentação certa faz você ter uma saúde plena, vibrante, mental
física, espiritual e emocional. Porque TPM, você pode imaginar uma pessoa com raiva respirando bem? Morta de raiva, todo o seu sangue, todo o seu... Assim, você está em completo surto. Então, essa saúde mental, respiratória, tudo entra numa sinergia porque você está dando o alimento certo. O seu corpo faz o que ele precisa. Porque você pôs o combustível certo no carro. Quando você põe a gasolina errada, se o meu carro é a gasolina e eu ponho álcool, ele não vai ter um desempenho, uma performance boa. Ele pode andar uma quadra, ele vai morrer. Então, você tem que dar o aditivo certo para o seu corpo se regenerar. Isto aqui é perfeito. Então, quem tem problemas articulares vai ter toda uma performance do corpo respondendo ao aditivo que você está dando. Qual é um outro gimmick, como se fala? Um gimmick, eu não sei falar. O que significa uma pegadinha, uma sugestão, não é um tipo, não sei. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte, o MSM, ele tem uma vida útil dentro do corpo de 12 horas. Então, por isso que eu estou dizendo até às 6 da tarde. Se você tomou às 6 da manhã, a sua primeira dose, toma a segunda, às 6 da tarde, para que o seu corpo fique às 24 horas com o poder regenerador de todos esses elementos e nutracêuticos que estão aqui dentro. O MSM, ele tem uma ação dentro do seu organismo quando você faz uma sobrecarga, ou seja, quando você dá uma suplementação para o seu corpo de enxofre orgânico, ele tem uma vida útil de 12 horas. Então, quem faz um programa de regeneração articular, de juntas, de tendões, de músculos, de ossos, com Freedom, deve tomar uma dose, pelo menos, dose não, uma quantidade, que eu não sei se vai ser 50 ml, 100 ml, nunca mais que 100, não precisa, senão você vai desperdiçar o produto. Então, você dá até 120 ml, então ele vai tomar 60 ml, 60 ml. E eu acrescentaria o suco de aloe vera. Tem um outro detalhe, porque o MSM vai estar no seu corpo às 24 horas. Isso é muito, muito importante. Não pode esquecer disso. Eu só vou falar isso para terminar, e se vocês tiverem alguma pergunta, terei o maior prazer em responder. Eu nunca deixo de dar a solução externa. A solução interna seria você acrescentar outros suplementos, que seriam talvez o cálcio, o garlic thyme, que é altamente anti-inflamatório, mas que tem contraindicações. Se a pessoa tem pressão baixa, ela não pode tomar garlic thyme. Se ela tem uma cirurgia marcada para uma data assim, próxima desse programa que você está dando, nesses 6 meses, 3 meses no mínimo, né? Nesses 6 meses que você está dando, então ela vai precisar, ela não vai poder tomar isso. Ela não vai poder tomar garlic thyme, porque ele é exemplo do nosso, onde que está o meu ômega 3? Exemplo do Arctic Sea, ele vai afinar o sangue, ele faz com que o sangue flua com mais, não é mais velocidade, mas ele está mais liquefeito dentro das suas veias para que ele alcance todos os capilares. Então, toda essa rede de intriga, de passagem do seu sangue, do seu ar, ela vai ser beneficiada com o garlic thyme, sem dúvida nenhuma, e com o Arctic Sea. Mas eles não podem parar de tomar isso 10 dias antes de fazer uma cirurgia, porque pode ter uma hemorragia fatal. O sangue fica muito liquefeito e você não consegue ter a fibrilação, ou seja,
o sangue não se coagula com a rapidez que ele deveria se você não tomasse essas coisas. Então, tudo tem que ser dado com muita cautela. Ele é um regulador de pressão alta, não de pressão baixa. E quem disse que você não pode ter uma pessoa com problemas articulares que tenha uma pressão baixa? Se você der garlic thyme, pode ser que ele entre em hipotermia. Eu já estou sendo trágica, mas ele pode ter uma queda de pressão violenta. Então, 2 produtos que você nunca vai pecar, e que eu sou assim fanática, eu vou contar até um segredo para vocês. Vocês falaram de pele, de não sei o quê. Eu uso o MSM Gel na pele depois que a Forever tirou do Brasil o Conditioning Cream, que foi meu creme por 6 anos. Aí eles tiraram, que era daquele conjunto do... Como que chama? Do lift? Não. De redução de medida, né? E eu usava o Conditioning Cream no rosto, porque ele mantém o contorno do seu rosto, ele não deixa você ter papada, queixo duplo, nada disso. Ele é maravilhoso. Quando eu viajo, eu trago, assim, 2, 3, 4. Mas quando eu não tenho, eu uso MSM Gel no meu rosto. Acredite. Ele é maravilhoso. Às vezes, para o dia não dá, porque ele pode ficar umas pelotinhas se você for usar make-up, como chama? Base. Mas ele tira a celulite, tira tudo, gente. Ele é maravilhoso, ele é anti-inflamatório. Quando você fica com tudo caído, você tá com o seu rosto inflamado, você está com a sua pele degenerando. Passa MSM Gel. Você vai ver a pelezinha que você vai ficar em 1 semana. Você vai ficar surpresa. Então, MSM Gel, para quem tem problemas nas juntas, o que ele faz? Qual a diferença desse? Alguma de vocês sabe me dizer? Esse creme é um termogênico. Ele tem 4 óleos que são mais antigos do que nós, do que a vida, do que a história. A medicina ayurvédica, ela preconiza que o óleo de semente de gergelim é o óleo mais poderoso que tem na natureza. E ele é termogênico, tanto ele quanto semente de damasco, quanto semente de uva, quanto semente de... tem uma outra semente, é gergelim, damasco... eu preciso de cola. Eu não tenho cola, mas deixa eu olhar aqui no meu livrinho. Então, você tem óleo... O gergelim é que aquece, na verdade, né? Não, eu não tenho. Eucalipto. Você tem óleo de eucalipto, de semente de damasco, de gergelim e de esse outro que eu falei. Além do mais, você tem a cera de jojoba, né? E você tem a lantoína, que não aparece, mas que você tem. Se você vir no rótulo, você vai ver. Este creme, ele é para dor aguda. E ele tem uma outra qualidade. Eu tenho algumas clientes que são, assim, senhoras super sedentárias. Eu sugiro que elas façam massagem na planta dos pés e nas pernas quando elas sentem dor ou cansaço. Por quê? Porque ele revigora a sua circulação. Ele é um estimulante da sua circulação. Então, como ele faz a sua circulação ser mais rápida, você evita varizes, você evita dor nas pernas, você evita uma série de coisas, dor lombar, para quem é sedentário. E para quem não é sedentário, eu, por exemplo, uso antes de ir para a academia. Não uso depois da academia, eu uso antes de ir para a academia. Porque ele estimula a minha circulação, portanto, ele vai aquecer os meus músculos. Eu vou ter uma melhor performance na academia se eu usar a loção antes dos meus exercícios físicos. Eucalipto é um regenerador muscular fantástico. Então, quando você faz uma massagem com o Heat Lotion, você tem, nossa, tudo de vantagem na sua vida.
Por que a sola dos pés? Porque na sola dos pés você tem todos os terminais dos capilares do seu corpo inteiro. Então, quando você faz uma massagem na sola dos pés, você está irradiando isso para o seu corpo todo, até no cérebro. Tá? E qual é a diferença desse para esse? Esse é dor aguda, dor muscular. E este aqui, ele faz o seguinte, quando você tem problemas articulares, problemas nas juntas, você tem um endurecimento da musculatura na área que está contraída pela dor. Quando você sente dor, você contrai o seu músculo. Esse músculo fica duro. Só que quanto mais essa musculatura endurece, cada movimento que você faz com a musculatura grudada no osso, você sente o triplo da dor. Porque o osso puxa um músculo que não está flexível, que não tem flexibilidade para se movimentar, com os tendões, com as juntas, não tem flexibilidade. Então, você hidrata e flexibiliza. É o que o MSM faz dentro, você faz do lado de fora, fazendo um casamento perfeito. Por isso que você tem aqui o casamento perfeito de quem usa Freedom. Ele tem MSM, metilsulfonimetano, e você tem aqui um gel que tem, acho que 15% de metilsulfonimetano e 40% de aloe vera. Então, fora isso, você tem aqui melaleuca, tea tree, que é altamente anti-inflamatório. Você tem tudo de bom aqui nesse creme, gente. É um gel. A diferença é que esse é um gel, esse é um creme. Acho que se você perguntasse para mim, Duda, a minha mãe, ela tem artrose no joelho, na mão, será que eu vou ter também? É bem possível que você vá ter. Principalmente se você tiver uma alimentação ruim, não tomar água, não deixar o seu tecido conjuntivo limpinho à noite, que a linfa não está conseguindo trabalhar, então você provavelmente vai ter. Preventivamente você devia tomar. Então, eu acho que todas as pessoas deviam tomar uma xícara de café de Freedom por dia, preventivamente. Como ele pode dar um enjoo, se você tomar em jejum, por causa da glucosamina, que ela pode dar mesmo um enjoozinho, não vai dar não, mas agora, como eu falei, tem gente que vai sentir enjoo. Então, é melhor você tomar depois da refeição. Toma depois do almoço, né? Ou toma 10 horas da manhã com o lanchinho que você vai tomar. E sempre é bom lembrar o seguinte, não consuma bebidas quentes depois do aloe vera, a não ser meia hora depois que você consumiu aloe vera. E nunca tome leite junto com aloe vera. Vocês sabem por que o nosso gel dental não tem flúor? Não é só porque o flúor é um veneno, é porque o flúor desativa todos os princípios da aloe vera. Se você tivesse o gel dental de aloe vera com flúor, você teria o mesmo que nada com flúor. Porque a aloe vera seria desativada nos seus princípios ativos por causa do flúor. Da mesma forma, a lactose e a caseína do leite causam não é que elas anulam simplesmente algumas atividades de enzimas e aminoácidos que a aloe vera tem para o seu benefício. Então, você está jogando seu dinheiro no lixo quando você toma leite junto com a aloe vera. Qual é o meu procedimento de uso da aloe vera? Eu não conto isso muito não, mas eu vou contar. Eu tomo aloe vera, eu levo a minha xícara, eu não vou mentir para vocês, porque eu não tomo 50 miligramas de ml de aloe vera. Eu tomo 100 ml de aloe vera desde que eu comecei a tomar aloe vera na minha vida. Eu posso não ter dinheiro para fazer unha, mas eu não deixo de comprar aloe vera. Porque a unha vai embora, a minha saúde vai embora. E a unha fica, e vai ser enterrada comigo, e eu quero morrer velhinha saudável. Então, eu opto por comprar aloe vera do que por fazer manicure. Eu estou falando assim, é verdade, se acontecer isso, é o que eu vou fazer.
eu vou fazer uma opção. Então, quando eu acordo, a aloe vera já está na minha cabeceira. Antes de pôr o pé no chão, eu viro na cama e tomo a minha pinga. Tomo a minha aloe vera. Depois eu levanto, vou tomar meu banho, vou fazer minha rotina, aí eu tomo 600 ml de água. 600 ml de água. 2 copos de 300 ml, assim, no gogó. Depois de meia hora, eu vou comer. E eu faço isso em benefício da minha pele, do meu cabelo, das minhas células, porque durante a noite, quando elas jogam fora os dejetos, o lixo tóxico da célula, quando à noite ela despeja isso no seu líquido intersticial, aí vem a linfa e carrega isso, ela fica assim murchinha, ela é que nem assim um donut. Só que de manhã, quando você acorda, ela está assim, murchinha, murchinha, murchinha. Então você precisa inchá-la. Se você não beber 600 ml, aprendi isso no Japão. Acho que 2000 e alguma pedrinha. Todo japonês bebe 4 xícaras de água quando ele acorda. 4 copos de água. Mas a xícara no Japão é uma coisa enorme, né? E você pede água lá, vem água morna. Você pede água com gelo, vem uma caneca com água morna. Saída da garrafa térmica. Então, eles tomam 600 ml de água em jejum. Para quê? Para você limpar tudo que a aloe vera tirou, para você fazer com que a sua célula seja recomposta no tamanho e na dimensão que ela deve ter, para que você tenha uma melhor performance física do seu dia se você beber essa água. E fora que toda a toxina que a aloe vera tirou, você imagina você comer. Tem um vídeo aí no coisa de limpeza gastrointestinal que eu gosto muito disso que ele fala. Você imagina que quando... gente, é muito fácil para nós. O nosso prato que mais suja o prato é feijoada. Então, você imagina o seu prato de feijoada saído da mesa, você jogou o resto no lixo e ficou com aquele prato tudo preto, sujo. Aí você pega e coloca um delicioso estrogonofe, uma lasanha e come em cima daquele prato. É o que você faz quando você não bebe água de manhã e joga fora o lixo que a aloe vera tirou. Você come comida boa em cima de prato sujo. Então, a aloe vera, 15 minutos assim, 600 ml de água e meia hora depois eu vou comer. Eu deixo essa água lavar meu corpo do cocuruto até o pé. Aí eu vou comer as minhas frutinhas. Não abro mão dessa rotina. Eu não marco nada antes de fazer isso. Porque isso é sagrado na minha vida para eu ser uma velha inteira. Entendeu? É isso aí, gente. Já falei demais, falei muita coisa. Amando, Duda. A gente tá amando, até porque você, além de ser linda, é super simpática, generosa. Demais. E vamos repetir, tá? Vamos achar outro tema aí. Vai ser a nossa parceirona aí, se as meninas concordarem também. Duda, vamos abrir então para as perguntas? Vamos lá. Se tiver alguma pergunta, terei muito prazer em responder. Eu tenho. Eu tenho uma pergunta, só que talvez se ela se essa pergunta for prolongar muito aí a tua resposta, a gente pode até fazer um dia com esse tema que eu vou perguntar agora. Por que o Freedom para TPM? Que ligação que ele tem? Porque até então eu conheci o Freedom para as articulações. Como é que eu posso ligar isso? Sabe? Eu não sei, enfim. Aí é o componente do Freedom que chama-se MSM. O MSM, ele é considerado um mineral do alto astral, da juventude, da atividade mental, de clareza mental. Do mesmo jeito, por isso que eu falei, há casos e casos.
né? Há casos e casos. Se você estiver falando da minha filha Rebeca na TPM, eu dou 10 litros de Freedom para ela. Se você estiver falando de uma mulher normal na TPM, pode ser que o pêssego, que é uma fruta que tem pectina, e que ele é uma fruta que tem, assim, uma quantidade muito grande de potássio e de magnésio, que o magnésio também é um mineral que ajuda você no desgaste mental, né? Então, do mesmo jeito que o cranberry também ajuda você na clareza mental, mas isso assim, para pessoas que têm muita atividade mental, que têm cansaço mental. Então, você pode. Agora, para mulheres que têm fogacho, que estão na menopausa, mas aqueles sintomas assim... Eu nunca tive isso na minha vida, eu não sei o que é TPM, eu não sei o que é menopausa, eu não sei nada disso, eu nunca tive nada disso. Mas tem mulheres que sofrem desesperadamente, que elas pingam o suor da testa, de tanto calor que elas têm. Então, você introduz para ela o Freedom, e ela vai ter uma melhora no primeiro mês. Fala para ela tomar o Freedom antes dela ficar menstruada, para ela poder ver no pré, a TPM é antes da menstruação, né? Quando você já está para ficar menstruada e que você começa a ter a tensão pré-menstrual, TPM. Então, ela começa a tomar o Freedom, ela sente isso na primeira semana antes da menstruação dela. É impressionante. Tem mulheres que têm sintoma muito aguçado, mas muito mesmo de TPM. Que elas têm ódio, que elas querem matar o marido, os filhos, que elas não conseguem ir trabalhar. Isso é muito sério. Então, você pode tentar... Eu sempre sugiro à noite, para mulheres assim, eu sugiro 2 coisas. À noite, ela tomar 2 comprimidos de cálcio com uma xícara de 100 ml de aloe vera pêssego. Porque isso vai fazer essa mulher dormir e acalmar. Porque o magnésio e o pêssego, o pitch, o pêssego é uma planta muito rica em magnésio. E ele é riquíssimo em cálcio também. Então, quando você dá 2 comprimidos de cálcio para ela à noite, só 2 à noite, não precisa... A Forever, ela é inteligente, ela fez um produto, o Calcium, que vem 90 cápsulas, porque é para você tomar 3 por dia, é para 1 mês. Então, eu sempre sugiro uma de manhã, depois do café da manhã, e 2 à noite ao deitar-se. Por quê? Não é que a absorção do cálcio... se fosse um outro cálcio, seria noturno, é melhor. A absorção do cálcio é melhor à noite. Mas o nosso é malato de cálcio. Ele é pronto. E como ele tem magnésio e vitamina D, ele tem uma total absorção, se ela tiver um intestino limpo, ele tem uma total absorção, ele vai para o lugar certo, ele vai para o osso. Mas ele tem o magnésio que acalma, que relaxa a musculatura, que deixa a pessoa mais zen. Então, a mulher na TPM, ela tem um período noturno, às vezes de muito suor, como se ela estivesse numa pré-menopausa, como se ela estivesse como que chama a pré-menopausa? Esqueci o nome. Então, mulheres que sofrem de TPM severa, eu sugiro tomar o Freedom por causa do MSM. Eu tenho aqui um livro, ele está em inglês, mas eu fiz uma tradução aqui ao lado, e meu filho trouxe aqui para mim, largou aqui em cima da mesa, eu roubei. Do que tem... deixa eu pegar aqui, porque eu fiz a tradução aqui do lado, que eu mandei isso para uma amiga minha. Olha, deixa eu ver aqui. O enxofre é um macronutriente igualmente essencial para a constituição das vitaminas B1 e B8, a biotina, né? Por isso que ele é bom para o cabelo. Se você toma Freedom, você
tem assim quase que em um mês, eu não vou dizer que vai crescer cabelo, mas você tem uma parada da queda do cabelo, porque a biotina é a vitamina do cabelo. A conversão das proteínas, carboidratos e gorduras em energia. O que é isso aqui? A produção de hormônios da insulina, a utilização do oxigênio e coagulação do sangue, o controle da qualidade com que aminoácidos se unem, o funcionamento das inúmeras enzimas. Não é essa parte aqui, não. Cabelos e unhas fracos e quebradiços, cartilagem, cicatriz, a intensidade. Cadê o negócio da TPM? Eu vou achar isso aqui, eu vou mandar para você o que está escrito num livro. Esse livro não é da Forever, ele é um livro que uma sociedade americana de físicos fez alguns experimentos com aloe vera e chegou à conclusão de que a aloe vera seria o nosso, vamos supor assim, eles injetaram um activator em pessoas de 90, 91, 92 anos, que já estavam com senilidade, que não lembravam, quase que um Alzheimer, né? Então, elas não tinham mais, assim, como que eu vou dizer? Não tinham mais lembrança, memória de filhos, de não sei o que. Eles começaram aplicando 2 vezes ao dia 5 ml via muscular, né? Venosa, intramuscular, eles começaram a aplicar 10 miligramas por dia de aloe vera puro. E essa pessoa teve, assim, em 3 meses, uma diferença de atitude emocional absurda. Se ela teve uma diferença de atitude emocional absurda, o aloe vera ajuda você nas emoções. A TPM é um período de total surto emocional. Porque os seus hormônios estão numa ebulição tão grande que você não consegue controlá-los. Então, se você tem aqui, além, é o que eu falei, a sinergia dos elementos. Se você falar para mim, Duda, você acha que glucosamina e condroitina seriam para uma pessoa que tem sintomas graves de TPM tomar? Claro que não. Mas o MSM, mas sem dúvida nenhuma, enxofre orgânico é vida para uma mulher. Se você dissesse assim, ele é um mineral... Não, também é para homem, porque quando eu tenho algum marido das minhas amigas que tem problema de próstata, a próstata é o quê? É uma hidráulica masculina. Todo o bombeamento do sangue, né, para a próstata, para o órgão eretor ou tudo mais, tem problema de ereção, tudo, não adianta ficar dando comprimido para ele, você tem que dar Freedom. Você dá Freedom e ele começa a funcionar. Porque você ativa os hormônios através do MSM. O metilsulfonilmetano tem esta propriedade. Ele tem um papel neural, emocional e hormonal. Então, é o metilsulfonilmetano com a aloe vera. Se você puder fazer uma mistura que você leve a algum lugar, aí, sei lá, eu estou dizendo assim, uma manipulação, uma farmácia de manipulação, que ele manipulasse o suco de aloe vera, ela bota uma xícara de chá de aloe vera e coloca um enxofre orgânico, que existe isso para você comprar, coloca enxofre orgânico dentro daqui e toma, ela vai ter uma melhora dos sintomas dela de TPM, com certeza absoluta. Sem Duda, dúvida nenhuma. Duda, a gente tem outra pergunta que ela está perguntando, a Luciana, sobre o frio. Você pode usar para quem já teve trombose ou ele faz o sangue coagular mais do que o normal? Eu não entendi, desculpa, cortou. Ficou cortando, assim, picotando. O áudio da Suelen está bem cortado. Abigail, quer ler então a pergunta da Luciana? Espera só um pouquinho, deixa eu falar com a... Eu não te dei o argumento escrito que eu posso pegar, mas você entendeu o que do Freedom faz uma mulher de TPM ter melhora? Sim, entendi. Por que uma conta mulher, do componente MSM. Do MSM.
Por que que a aloe vera com o pêssego ajuda você em termos hormonais e respiratórios? Porque o pêssego tem propriedades que, quando ele está em sinergia com a aloe vera, eles se potencializam e a melhora de acuidade mental, de problemas hormonais e, consequentemente, respiratórios, é o que eu falei, uma pessoa com raiva não respira normal. Porque o sistema respiratório está diretamente ligado às suas emoções. Quando você está fazendo sexo, ou quando você está amando alguém, ou quando você chega perto de uma pessoa que você ama, e o seu coração dispara e a sua circulação duplica, como que fica a sua respiração? Normal ou ofegante? Então, tudo no nosso corpo é uma máquina sinérgica. A respiração está ligada ao nosso sistema emocional. Ela está ligada às nossas emoções. Quando você tem medo, você respira mais acelerada. É só você fazer os links. Então, o pêssego é uma fruta que acalma. O pêssego é considerado na medicina chinesa a fruta máter das frutas. Dizem que todas as outras frutas, os chineses falam isso, que todas as outras frutas nasceram do pêssego. Ele é uma fruta feminina, mas não significa que ele não funcione hormonalmente falando como um regulador hormonal para os homens. E para as crianças, os benefícios respiratórios dos meus clientes que viviam com criança com asma, levando para pronto-socorro, para bombinha, para não sei o que, não sei o que lá, toma suco de pêssego, acaba tudo. A criatura fica outra. Então, na TPM, você tem esse problema regulador do humor, das emoções, que ambos os produtos têm assim uma resposta muito boa a isso, tanto o pêssego quanto o MSM, os dois associados à aloe vera. Ótimo, okay? Duda. Como a gente está nesse momento sem o Beats, então agora a gente vai sugerir com certeza o Freedom. Assim, ó, essa sala eu sempre coloco nas quartas-feiras uma reunião de duas horas. Então, nós abrimos às 21 e ela vai cair às 23. Então, se a gente conseguir resumir essas duas últimas perguntas que a gente tem, que uma pergunta é: o Freedom pode ser usado para quem já teve trombose ou ele faz o sangue coagular? Ou faz o sangue coagular mais que o normal? Eu acho importante essa pergunta, sabe? Achei ela bem interessante. Se você conseguir nos atender com ela... Eu não entendi. Se o Freedom faz com que o sangue tenha uma coagulação maior, mais rápida? Isso. Não, não existe isso. Não existe. Nenhum desses componentes, nem a glucosamina, nem a condroitina, nem nada disso. Por quê? Porque o Freedom, ele é um estimulante a trombose, ela é, na verdade, uma intersecção, quer dizer, você tem ali um aglutinamento do sangue, porque o trombo é uma trombada. O sangue não consegue fluir. Então, você teve ali um empecilho. O que ela vai fazer se ela fosse minha cliente? Eu ia dar para ela, inicialmente, uma semana de suco de aloe vera puro e 3 vezes por dia massagem com heat lotion na região da trombose. Tá? E entrava na segunda semana com Freedom, junto com aloe vera gel. Porque o a trombose, ela é, sem dúvida nenhuma, um problema também intestinal, grave. Sim, sanguíneo e daí intestinal. Você citou ali o garlic e o Arctic Sea, que atuam como vasodilatador, né? Então, eles iriam ajudar também? Seriam muito... Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse produto, chamado Arctic Sea, a pessoa tinha que tomar desde que ela nasce até o dia da morte dela. Não existe contraindicação. A única contraindicação de Arctic Sea é quando você vai ter uma cirurgia. 10 dias antes
E 10 dias depois da cirurgia, você não deve tomar Garlic Thyme e nem Arctic Sea. Porque eles fluidificam o sangue. E se a pessoa tiver uma propensão, não significa, como uma grávida falar para mim, eu posso tomar aloe vera? Se ela não tiver 3 meses de gravidez, eu sugiro que ela não tome. Aí você vai falar para mim, aloe vera é abortivo? Não, não é abortivo. Mas eu não sei como que aquela mulher vai reagir na gravidez dela. E se ela toma aloe vera e, por coincidência, ela aborta esse bebê e ela vai falar que a aloe vera é abortiva. Olha, aí teria que ser uma live só sobre a história do porquê a aloe vera ganhou essa fama. Porque isso são 5.000 anos de história, não dá para falar. Mas, definitivamente, ela deve tomar Arctic Sea, e ela deve tomar no mínimo de Arctic Sea 6 cápsulas por dia. É o mínimo. 2, 2 e 2. Porque ela tem que fazer esse sangue correr. Ela tem que limpar essas artérias. E tem mais um detalhe importante que eu gostaria aqui de ressaltar muito. Quando uma pessoa começa a tomar Arctic Sea, eu sempre peço para ela que ela faça e mostre para o médico dela o exame de sangue dela. Eu tenho que carregar aqui meu computador porque a bateria acabou. E se ela não, se ela vai repetir esse exame, ela vai repetir no mínimo 120 dias depois. Por quê? Porque as placas, né, de sangue vão começar, as placas de gordura, se elas começam a se soltar dentro da artéria, tem médicos que dizem que isso não acontece. Isso tem no PubMed vários, não é um, vários documentários, várias experiências dizendo que sim, que ele ajuda demais na redução das placas da arteriosclerose. Então, quando você toma o Arctic Sea e essas placas e essa gordura que está parada nas paredes da artéria começa a se soltar, se você faz um exame 30 dias depois, vai dar que ela está com mais gordura ainda no sangue, porque as placas começaram a se soltar. Então, você tem que fazer esse exame de sangue no mínimo 90 dias depois, para que o resultado não saia alterado pela limpeza que o Arctic Sea está fazendo nas paredes dos vasos dela. Tá? Com relação à trombose ainda, ela deve tomar o Arctic Sea, e se ela não tiver pressão baixa, ela pode sim introduzir 2 cápsulas de alho, depois ela muda para 4, depois ela pode tomar até 6 por dia. Se ela não tiver pressão baixa. Se ela tiver pressão baixa, ela pode tomar no máximo 2 cápsulas de alho por dia. Uma depois do café e uma na refeição. É assim, come 3 garfadas de comida, bota o Arctic Sea e o garlic para dentro com um pouquinho de água e continua as garfadas de comida. Não é para ficar comendo depois da refeição, senão ela vai ficar com gosto de alho, com gosto de gato, como chama, de peixe na boca. Porque o Arctic Sea, ele precisa do óleo da comida para ser absorvido. Então, ele vai ser, como se fala, assimilado através de gordura, porque ele é lipossolúvel, ele não é aquoso, ele não é hidrossolúvel.